Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus disse: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nas minhas reflexões pessoais, estava querendo meditar um pouco mais sobre esse desejo humano de não apenas ser louvado pelos homens, mas de ser percebido, notado pelos homens. E quando eu comecei a meditar sobre isso, me veio logo de cara essa passagem de Mateus capítulo 6. E juntamente com isso, me deparei também com um estudo sobre o Sermão da Montanha, que eu encontrei no site estudosdabiblia.net. E achei tão interessante o que estava escrito nesse estudo e coincidiu também tão bem com o que eu estava pensando, que decidi pegar muitas das suas ideias nesse estudo e passar aqui nessa mensagem. Então eu estou fazendo essa introdução para mostrar que muitos dos pensamentos que eu vou transmitir nesse episódio foram encorajados por esse estudo que eu encontrei neste site. Quando eu olho para esse versículo de Mateus capítulo 6, eu acho impressionante como o Senhor de fato nos conhece. Afinal de contas, Ele nos criou, logo não deve ser surpreendente o quanto Ele nos conhece. E não é à toa que Jesus, num dos seus sermões mais importantes, como este, o Sermão da Montanha, não é à toa que Ele dedicasse um tempo tão grande para falar sobre o perigo de receber, de buscar o louvor dos homens. Jesus vai nos advertir em Mateus capítulo 6 sobre a falsa piedade. E essa falsa piedade, ela pode estar presente em nós muito mais do que nós conseguimos perceber ou imaginar. Essa falsa piedade consiste em obedecer aos mandamentos do Senhor, ter atitudes de adoração ao Senhor, mas sempre acompanhada pelo desejo de que os outros nos observem. Essa falsa piedade significa tentar servir a Deus, mas sem abandonar o orgulho. A essas pessoas, Jesus diz, não receberão o seu galardão. Vamos analisar então, dentro desse texto de Mateus 6, do 1 ao 18, 3 ilustrações que o Senhor traz para nós, para meditarmos um pouco mais nesse assunto. Primeiro exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O primeiro exemplo então está relacionado ao dar dinheiro. Quando a gente pensa em ajudar alguém necessitado, ou até quando nós pensamos em ofertar ao Senhor, pensamos em gestos de humildade, de generosidade e até de piedade. Até pensamos que se eu estou fazendo isso, é um sinal de que eu estou perto do Senhor, é um sinal de que eu estou caminhando com o Senhor. Mas Jesus nos alerta que se fizermos isso com orgulho, Deus despreza a nossa oferta e estamos longe do Senhor. Jesus disse aqui para não tocarmos trombeta quando formos ajudar alguém. Uma ilustração obviamente exagerada, mas que nos faz entender o ponto que ele queria nos trazer. Quando ajudamos alguém ou ofertamos, não devemos chamar atenção para nós, esperando que os outros percebam a nossa generosidade. Os fariseus, os hipócritas de quem Jesus falava, buscavam lugares movimentados, as ruas, as sinagogas, para terem certeza que ao praticar um gesto de bondade, esse gesto não passaria despercebido pelos olhares dos homens. Mas existem atuações mais sucintas do orgulho. Talvez logo de cara a gente pense, eu não faço isso, eu não fico buscando lugares movimentados para ajudar os outros. Mas o orgulho pode ser muito mais sucinto do que a gente imagina. Não necessariamente vamos fazer coisas chamativas como esses hipócritas de quem Jesus estava falando. Mas, ainda que nós esperemos
um momento em que ninguém nos observa, para depositarmos nossa oferta na igreja. Ainda que busquemos de modo mais discreto possível ajudar alguém, buscar talvez uma rua isolada para ajudar o necessitado, ainda assim, nós podemos desejar no nosso coração que alguém descubra o quanto nós estamos ofertando. Ou ainda assim podemos desejar que surja uma conversa para falarmos aos outros como nós temos sido generosos com tal pessoa ou naquilo ou naquele outro caso, como quem não quer nada, apenas soltando algumas informações. E pior ainda, nós podemos desejar que os outros percebam a nossa humildade, como nós fazemos tudo secretamente, de modo silencioso, sem chamar atenção. O orgulho ele é tão perverso que o ser humano é capaz de se orgulhar até dos nossos atos supostamente humildes. Até quando a gente age com uma certa humildade, nós somos tentados a nos orgulharmos e pensarmos, como eu estou sendo humilde nisso? Essas atitudes discretas que eu acabei de mencionar, em nada se diferem das atitudes escancaradas dos hipócritas da época de Jesus. Ambas estão enraizadas no mesmo desejo de ser percebido pelos outros. Jesus, portanto, continua em Mateus 6, versículos 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A solução, portanto, para lidar com orgulho, não é apenas ocultar o que fazemos dos outros, mas ocultar o que fazemos de nós mesmos. Se a nossa mão direita faz algo, que a nossa esquerda não saiba o que nós estamos fazendo. Essa é a ideia do que Jesus disse. Mas nós gostamos de colecionar em nossas memórias molduras de eventos em que nós fomos generosos ou piedosos. Gostamos de lembrar como nós ajudamos determinado irmão quando ele precisava de alguma ajuda com medicamentos, por exemplo. Gostamos de lembrar como nós ajudamos tal homem na rua que estava sem comer há tantos dias, a gente foi lá e deu uma marmita para ele. Gostamos de lembrar o quanto nós temos ofertado. Gostamos de lembrar aquela vez em que ganhamos um dinheiro extra e reservamos parte para ofertar ao Senhor. Nós temos uma coleção de memórias, de lembranças sobre atitudes piedosas e generosas na nossa mente, quando na verdade nós deveríamos esquecê-los. Deveríamos nos achegar diante do Senhor e perguntar: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que eu fui generoso? Aquela pergunta parecida de Mateus 25, versículo 37. Quando foi que eu te vi nu e te vesti? Quando foi que eu te vi com fome e te dei o que comer? Nós podemos pensar que para vencer o orgulho basta termos pensamentos mais humilhantes e desprezíveis sobre nós mesmos. Pensar como nós pecamos feio em tal momento, pensar como nós não merecemos nada disso. Mas essa não é a melhor arma para lidar com o orgulho. Pois, como eu já falei, o orgulho é capaz de usar até os pensamentos mais humildes a favor dele. A verdadeira arma contra o orgulho é simplesmente não pensarmos em nós, esquecermos o eu e nos revestirmos de Cristo, como Paulo escreve em Gálatas 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Segunda ilustração que Jesus usa, Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Oração agora, um gesto de tanta humildade, de tanta intimidade com o Senhor, mas que também está vulnerável ao poder do orgulho. Jesus adverte contra a postura de homens que oravam não para Deus, mas para os homens. Não oravam para agradar o Pai, para serem ouvidos pelo Pai, mas para se glorificarem a si mesmos, para agradarem os homens, para encherem o seu ego ao serem tidos por pessoas espirituais, aos olhos dos outros, a serem tidos por pessoas de oração, homens de oração, perante os outros. Pessoas que ainda hoje, em público, escolhem as palavras mais elegantes, tentam elaborar os pedidos mais espirituais possível,
mas que quando está em casa não tem o mesmo fervor, nem sequer oram direito em casa. São pessoas que estão orando para homens e não orando para o Senhor. Mas Jesus responde a isso dizendo nos versículos seguintes: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Bom, eu não tenho certeza se Jesus está sendo literal aqui, quando fala de entrar no quarto e orar com a porta fechada. E eu não acho que Jesus esteja proibindo orarmos em público, porque até aquelas orações que nós fazemos no nosso quarto, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, estão vulneráveis ao orgulho. Eu posso muito bem ir para o meu quarto, orar de uma forma privativa, mas no meu coração desejar que alguém possa perceber algum sinal do quanto eu estou orando. Talvez meus joelhos ressecados, talvez a quantidade de tempo que eu passo no quarto fechado, ou coisa do tipo. Eu posso ainda no meu quarto orar, imaginando como seria bom se alguém pudesse estar ali para ouvir a minha oração, a minha piedade. São formas diferentes de demonstrarmos orgulho, de orarmos com orgulho. Então, eu posso orar com orgulho em público, como eu posso orar com orgulho no meu quarto. Acho que o ponto é que quando nós formos orar, precisamos fechar as portas do nosso coração contra o orgulho. Nos certificarmos de que nós estamos orando para Deus, não para os homens. Estamos orando com o único e sincero desejo de estar com Deus. E por fim, o terceiro exemplo. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O jejum, que também é um ato de humildade, que visa se aproximar de Deus, também pode ser afetado pelo orgulho. Jesus fala de homens que desfiguravam o rosto, talvez deixavam o cabelo bagunçado para mostrar que estavam jejuando, que estavam contristados. Quando eu estava meditando esse versículo, me veio à mente um diálogo que simplesmente passou na minha mente mesmo. Fiquei imaginando uma pessoa que está fazendo um jejum e ela chega numa roda de amigos e fala: puxa, estou com uma fome, na esperança de que alguém pergunte: nossa, mas por que você não comeu antes de sair de casa? Para que ela possa triunfantemente exclamar: é que eu estou jejuando e eu não comi, sabe? Isso tudo com o objetivo de os outros perceberem que ela estava jejuando, mas não exclamar de uma forma tão direta, para dar a entender que não foi ela que quis dizer, mas que os outros que perguntaram. Pode parecer um exemplo bem bobo, mas eu acho que na prática nós não fazemos algo muito diferente disso. Às vezes, nós ou outras pessoas gostamos de mostrar como nós estamos cansados. Às vezes fazemos um semblante de quem está cansado, ou dizemos até como nós estamos cansados, que precisamos tomar café, ou ficamos bocejando, coisas do tipo, desejando que alguém note que nós estamos cansados, ou desejando que alguém pergunte por que nós estamos tão cansados, para podermos então triunfantemente dizer que estudamos até tarde, para mostrar como nós somos diligentes, ou ficamos até tarde orando, ou ficamos até tarde fazendo uma pregação, ou que tivemos que acordar de madrugada para levar o nosso filho no hospital. Enfim, apenas para mostrar, para que os outros percebam como nós somos piedosos, como nós somos dedicados às coisas do Senhor e à nossa família, esperando receber algum louvor nisso. Mas Jesus disse, no versículo seguinte: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. A essa altura, eu acho que seria bom nós fazermos uma distinção importante. Em tudo isso, o ponto não é que seja errado ser visto pelos homens. Não é pecado, por exemplo, que os outros saibam que nós estamos jejuando. Não é errado que outras pessoas saibam que nós estamos orando, ou que os outros saibam da nossa dedicação pelos nossos filhos. Inclusive, Jesus disse para que as nossas boas obras possam brilhar no mundo de trevas, entre os homens.
O problema não está, portanto, em ser visto pelos homens, mas em querer ser visto pelos homens, desejar ser visto pelos homens. E existe uma grande diferença nisso. Nesse estudo deste site que eu mencionei no começo da mensagem, o autor traz uma citação de um homem que diz assim: podeis praticar boas ações diante dos homens, e entretanto não procurar o louvor humano. Podeis praticá-las em segredo, e entretanto em vosso coração desejar que elas possam vir a ser conhecidas para ganhar esse louvor. Concluindo essa reflexão, eu gostaria de nos alertar para esse trabalho sutil do orgulho em nossos corações, que, se não for percebido e se não for mudado, vai corromper todo o nosso serviço ao Senhor. Jesus disse que quem almeja o louvor dos homens já tem sua recompensa, já alcançou sua recompensa, que é o próprio louvor dos homens, e não vai ter nada mais. Mas não é isso que nós estamos buscando. Nós queremos o verdadeiro galardão, a verdadeira recompensa que vem de Deus, a recompensa eterna. E que para isso possamos meditar mais sobre esse assunto, orar mais e investigar mais as Escrituras sobre esse assunto, e abandonarmos de uma vez por todas o orgulho das nossas vidas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.